Seja bem-vindo ao Conexão Saúde, eu sou Hudson Portela, estou aqui todas as tardes das terças-feiras falando sobre saúde, sobre bem-estar, trazendo sempre convidados muito interessantes para te ajudar e te dar mais informação. E a convidada de hoje é muito especial. E para falar de forma simples, mas também profunda sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Brenda Leite. Muito obrigado, doutora. Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Ela é apaixonada pela profissão, hein? É cirurgiã vascular especialista no tratamento de varizes. E aí, como é que você chegou nas varizes? Por que varizes? Então, minha avó paterna foi uma mulher que sofreu muito com varizes, né? Eu não tenho lembrança de minha avó usando roupas mais curtas, bermudas, shorts, a vida inteira de calça. Não tive o prazer de poder tratá-la, mas convivi muito com esse sofrimento, né? Da falta de liberdade, de poder usar as roupas que gosta. E aí isso acabou me puxando para essa área, né? Sendo mulher, podendo tratar outras mulheres, né? Trazer saúde e autoestima, realmente é um trabalho gratificante. Legal. E para começar assim, contextualizando de forma simples para quem está em casa, o que é varize? Como acontece? Então, as varizes, geralmente as pessoas têm uma herança, né, familiar. O principal componente formador de varizes é genético. Claro que os hábitos de vida vão influenciar também, né, na progressão do quadro, mas é principalmente uma característica familiar. Varizes tem uma idade, tem um período, ou eu sou muito novo, não vou sofrer com varizes? Não tem. Com o passar da idade, existe uma tendência, né, de progressão. Mas hoje eu tenho pacientes novas, pacientes de 20 e poucos anos que Sério? tratam varizes. É isso. Entendi. Você falou do fator genético. Isso. Mas existe um tipo de varize que não é genético? Existe. Existe alguns casos de varizes que surgem após, por exemplo, um caso de trombose. Né? E essa trombose aconteceu por algum outro motivo, seja por um trauma, cirurgia, e aí a pessoa pode desenvolver insuficiência venosa, né, crônica, Sim. que é o termo técnico das varizes, após esses episódios, sim. Entendi. E a gente falou de idade, falou da genética. Homens e mulheres? Só mulheres? Homens e mulheres, mais mulheres. Por que mais mulheres? Porque é a prevalência mesmo da doença, né? A epidemiologia da doença, ela acomete mais mulheres. Tem muita questão também do fator hormonal, né? Do estrógeno. Eu imaginei que fosse isso. Os hormônios femininos, eles interferem muito na questão na parede dos vasos, né? No relaxamento. E aí acaba que dilata esses vasos. Então, tem muito dessa característica também. Entendi. Então tá, vamos supor que alguém que está assistindo em casa aí está incomodado com varizes. O que é que ele faz? Te procura ou tem que fazer algum exame? Qual o procedimento? Primeiro, procurar o especialista, né, em varizes, que é o cirurgião vascular, o angiologista. E aí, na consulta, a gente vai fazer o exame físico. A gente tem hoje, né, alguns artifícios como a realidade aumentada, o uso de fleboscópio e também o uso do exame de ultrassom Doppler para poder fazer o diagnóstico preciso dessas varizes, porque nem todas as varizes são visíveis, né? Então, tem a doença de Safena que a gente só consegue diagnosticar com o ultrassom. Então, esse exame é muito importante para o planejamento de tratamento de varizes. E aí, a partir disso, a gente vê qual é o melhor tipo de tratamento para cada caso. Então, existem tipos de varizes? Existem tipos de Quais varizes. são os tipos dela? Tem os vasinhos, na verdade, né? Que é o mais conhecido de todo mundo. Aquilo já é varize? Não. A varize, na verdade, é um vaso mais calibroso, né? Entendi. Que no ultrassom é um vaso que mede mais de 3 milímetros. Entendi. Então, os vasinhos são o que a gente chama de telangiectasias, que são aqueles vasinhos avermelhados ou roxeados. Sim. As varizes são mais calibrosas. E elas podem ser também causar doença de Safena, né? Que é uma veia que a gente tem um pouco mais profunda, que a gente não consegue visualizar a olho nu. E é o que o pessoal chama de varizes internas, no popular, né? Essa doença de Safena.
Entendi. Mas quem tem esses vasinhos, já é um sinal, já é para Já é ela um se sinal. atentar? É. Porque geralmente esses vasinhos eles estão alimentados por veias um pouco mais calibrosas abaixo, né? Que já podem ter o tamanho de variz, realmente. Sim. Ou então são veias que a gente chama de veias nutridoras, que tem um tamanho um pouco menor, que são as veias reticulares. Mas já é um sinal de alerta, sim. Porque Então, sempre tem alguma coisinha ali por baixo. É como se fosse, eu brinco muito no consultório falando com os pacientes, é como se fosse uma árvore. Aqueles vasinhos vermelhos são as folhas da árvore, que é o que a gente vê. Então ali embaixo sempre tem raiz, na grande maioria dos casos. então aí é o momento de um paciente, um futuro paciente já te procurar, já procurar o especialista. E aí como acontece? Ele chegou para você, qual o procedimento? O que é que acontece depois disso? Depois da análise que eu te falei, né, da questão de consulta, exame, Isso. eu vou direcionar ele para o tipo de tratamento. Porque hoje o tratamento de varizes modernizou muito. Então a gente consegue associar técnicas, a gente consegue fazer tratamento só em consultório, tem alguns que têm indicação cirúrgica. Então é a partir da consulta que eu vou conseguir direcionar o paciente ou para um tratamento de consultório ou para um tratamento centro cirúrgico. Entendi. Não sendo cirúrgico, é medicamento ou algum procedimento ali no consultório mesmo? O tratamento de varizes tem uma base clínica, né? Inicialmente, é uma coisa que eu reforço muito, que é o controle de peso e atividade física regular, né? Como toda doença crônica, a gente precisa dessa mudança de hábitos de vida, para controle de doença mesmo. E além disso, né, a gente consegue usar algumas medicações para alívio de sintomas e os tratamentos a nível de consultório, né? Que a gente tem a escleroterapia, né, que é a famosa aplicação, Sim. tanto líquida como a escleroterapia em espuma. Temos o laser transdérmico também, que a gente faz em consultório. Entendi. Então, não sendo cirúrgico, essas são as possibilidades. São essas opções. Tá. O paciente vai precisar fazer cirurgia. Ele já passou por toda essa bateria de exames, ele já é direcionado. É uma cirurgia só? É uma cirurgia complexa? É uma cirurgia mais tranquila? Isso depende? Isso depende. Se o paciente ele tem veias mais superficiais, a gente faz a microcirurgia, né? Que a gente faz cortes muito pequenos, que geralmente não precisa de ponto. A gente faz com a ponta de agulha para poder retirar esses vasos. Mas se é um paciente que tem doença de safena, existia a cirurgia de corte, né? A cirurgia tradicional de safena que fazia o corte e arrancava a veia, né? Sim. E com a modernização do tratamento, hoje a gente tem um tratamento padrão ouro de safena, que é o endolaser, onde a gente faz um acesso nessa veia através de uma punção, passa essa fibra de laser para poder cauterizar a veia. Então é um tratamento menos traumático, de recuperação mais rápida, né? O paciente consegue ter alta no mesmo dia, habitualmente. Então modernizou muito. Mais tranquila, então, mais uma tranquila, cirurgia mais tranquila. Olha, o papo tá interessante, falando sobre varize. Vamos dar um intervalo, é hora que você vai comer alguma coisa, pega uma fruta, bebe um copo de água e volta pra cá, viu? Conexão Saúde voltando, hoje o tema é varizes, as temidas varizes. Você sabe o que é, como cuidar, como tratar? Vem com a gente, o papo tá legal. Tá, paciente que já tem uma predisposição, já viu que a avó teve, a mãe já dá sinais ali, ela já consegue prevenir, ela já consegue retardar? Consegue. É uma certeza que ela vai ter? Depende dos hábitos? Depende dos hábitos de vida. Se é uma pessoa que faz atividade física regular, controla o peso, ela provavelmente vai ter um controle melhor dessa doença, né, das varizes. Então, isso é o principal. Peso e uma atividade física. Isso, exato. Entendi. Uma pergunta que eu acho que pode ser curiosidade de todo mundo em casa. Fiz a cirurgia por conta das varizes. Posso fazer novamente? Terei que fazer em algum momento? Então, é a famosa dúvida, né? Varizes volta? Volta, é isso. Então, como uma doença crônica, né? A gente trata as varizes, mas com o passar do tempo, novos vasos podem vir a aparecer. Sim. Não é que o que a gente tirou volta, mas novos aparecem, né? Por conta desse componente genético. Entendi. Acho que
todos os convidados aqui, a gente volta e meia fala sobre duas coisas: alimentação e atividade física. A gente consegue evitar muita coisa. Muitas patologias conseguem ser evitadas e retardadas se você se alimenta bem e pratica uma atividade física. Então, assim como nas outras, hoje também é mais um dia para você que está em casa assistindo, cuide da sua alimentação e pratique uma atividade física. Beba água também. Inclusive, estamos com as nossas águas aqui, mas eu acho que isso é unânime, né? Volta e meia, a gente sempre volta e fala sobre isso. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que são dúvidas que as meninas sempre trazem para mim. E possivelmente algumas perguntas você já respondeu. A primeira, inclusive, sim. Hoje existem tratamentos mais modernos, menos indolor, mais rápido. Foi o que você acabou me... Os tratamentos de consultório, né? Com a modernização, tem muita coisa que antes só se tratava cirurgicamente. Hoje a gente consegue tratar em consultório com associação de técnicas, né? A gente combina. A gente associa o laser com a aplicação, o laser com espuma e aplicação. Então a gente faz uma mistura de técnicas para conseguir tratar em consultório. Legal. Quais são os mitos e verdades mais comuns dessa área? Mais comuns. Dúvida de grande parte dos pacientes no consultório. Sim. Se musculação piora as varizes. É um mito, porque não piora. Pelo contrário, você pode pegar, realmente fazer exercício de força de perna, porque a atividade física, a musculação vai ajudar no retorno do sangue, né? No retorno venoso. Entendi. Uso de salto. Salto também não piora varizes, né? É um mito. O salto ele pode piorar os sintomas. Então, outro mito é o uso do salto alto, né? Que é a dúvida de muitas pacientes. Mas o salto ele não faz aparecer varizes. Ele pode piorar sintomas, né? Chegar no final do dia, por conta da posição, você tá com as pernas mais cansadas, mas não é que o salto vai causar varizes, tá? Entendi. Depilação de cera é outra pergunta também que chega... depilar com cera piora, aumenta varizes? Não tem relação também, é um mito. Curioso esse mito. Subir escadas é outra dúvida também, que o pessoal fala, eu tenho varizes hoje porque eu subi muita escada trabalhando em não sei aonde. Não é. Então, existem muitos mitos realmente, né, envolvendo as varizes. Então, é bom se esclarecer, né? Antes. Sim. Me veio outra dúvida aqui. Ter varizes pode acometer algum problema mais grave, como um óbito? Pronto. Não necessariamente. Não necessariamente, né? O que seria a evolução, casos mais graves de varizes? As varizes mais avançadas, elas podem causar alteração na pele. Sim. E essa alteração virar uma úlcera. Então, existem pacientes com ferida, né, crônica, que demoram meses a anos a serem fechadas, porque aquelas varizes estão ali alimentando aquela ferida. Então, é um caso mais avançado de varizes. Mas aí, no caso de evoluir para essas úlceras, tratando as varizes, a úlcera vai curar? Como é que acontece? Ou trata a úlcera primeiro ou depois a variz? A gente tem que tratar as varizes para essa úlcera fechar. Entendi. Entendeu? A gente trata a ferida, né, com os cuidados locais, de curativo e tudo mais, mas a gente precisa tratar o motivo dessa ferida, que são as varizes. Essa é uma evolução maior, então? São casos mais avançados. Não significa que quem tem vasinhos vai chegar nesse estágio, não. São pessoas que têm uma doença mais avançada mesmo, né? Às vezes doença de safena, que você já percebe que tem uma alteração na coloração da pele, um escurecimento na pele, né? Na região mais distal da perna. A pele começa a escurecer, começa a perder a elasticidade, fica mais endurecida. E aí vai evoluindo. Entendi. Pode abrir uma ferida. Uma outra... Você citou aí os cremes, os famosos cremes. Não existe nenhum tipo de creme que funcione, porque tem muita gente fazendo propaganda enganosa, então... Tem. É porque é isso convence as pessoas querem a facilidade, né? Não quero ir no hospital, vou usar esse creme e vai ficar tudo certo. Exatamente, não tem nenhum creme que cure as varizes. Os cremes, eles servem para aliviar sintoma, para aliviar a sensação de peso e cansaço. Mas não tem nenhum creme que faça desaparecer vaso. Diminuir os vasos. Não. Quem faz uma vez a cirurgia, parecido com aquela pergunta, vai fazer uma outra vez, isso retarda, aparece menor? Não,
pode fazer novamente, sim. O ideal do tratamento de varizes é que ele seja bem planejado, né? Por isso que eu falei da importância do exame de Doppler. Sim. Porque quando a gente trata da raiz, esse tratamento ele é mais duradouro. Sim. Né? Do que a história da árvore. Se eu corto só as folhas, eu deixo as raízes, outras folhas vão aparecer com um tempo menor do que se eu tirar a árvore da raiz. Entendi. Então, é por isso que é importante o planejamento do tratamento, para que ele seja um tratamento duradouro. Entendi. E para quem está adiando a consulta porque acha que é uma bobagem ou que dá para esperar, o que dizer para essas pessoas? Que venha logo. Porque hoje você tem essa quantidade de varizes, amanhã você vai ter mais. Então, um tratamento que você realiza hoje, você posterga, Sim. mais para frente vai ser um tratamento mais extenso, né? Porque vai ter mais varizes, provavelmente. Portanto, se você já está observando algumas folhas, tem raiz lá embaixo. Diz que chegou o momento de você procurar a doutora. Então, eu acredito que é muito sobre o cuidado, o autocuidado, né? Cuidar da sua saúde, da sua alimentação, da atividade física, mas eu acho que você, como especialista da área, pode deixar uma mensagem um pouco mais séria, uma mensagem mais urgente para quem está em casa, que já sente alguns sinais ali, já percebe e precisa ir ao médico. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem mais de conscientização para a galera se atentar para isso. Certo. Como eu falei, né? Hoje as pessoas, na verdade, são imediatistas. Elas querem um tratamento rápido. O tratamento de varizes, ele é em etapas, né? Então, não existe uma fórmula mágica. Não existe o creme mágico que limpa a perna. Então, é um tratamento que tem uma complexidade, né? Não deixe para depois, porque vai juntar. Essa é a grande verdade. A doença evolui, porque é uma doença crônica. E importante muito também a questão da mudança dos hábitos, né? De você fazer atividade física regular, você cuidar da sua alimentação. Isso conta muito nesses tratamentos de doenças crônicas. Então, a principal mensagem que eu passo aqui, né, e no consultório é sobre essa questão dos hábitos de vida mesmo. Tem pacientes, inclusive, que no primeiro momento eu não indico o procedimento logo de cara, porque o paciente precisa passar por essa etapa de perda de peso, de atividade física, porque senão a gente não vai ter o resultado que a gente quer lá na frente com o procedimento. Sim. Então, o principal é isso mesmo, mudança de hábitos de vida. Obrigado, doutora. Obrigada a você. Por ter vindo e ter esclarecido aí algumas dúvidas. E possivelmente em algum momento lhe convidaremos novamente para falar mais sobre isso. Será um prazer. Obrigado. Esse foi o Conexão Saúde de hoje. Na terça-feira da semana que vem eu estou te esperando aqui às 14 horas. Até lá.